cadastro positivo já está em vigor há 2 meses no país e cria a lista dos chamados bons pagadores, sob o argumento de reduzir juros e a inadimplência. Quais são as vantagens do novo sistema? A violação da privacidade dos consumidores e risco de uso indevido? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, AMAGES. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Paulo Baroni Rosa, que é titular do Juizado Especial das Relações de Consumo da comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 18 anos e já passou por 4 comarcas: Poço Fundo, Ipatinga, Alfenas e agora Belo Horizonte. Doutor Paulo, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui. Eu que agradeço o convite. Bom, nós teremos também no nosso programa, no terceiro bloco, o quadro Pensamento Literário, que o senhor fará indicações de leitura para os nossos telespectadores. Então, logo retornem às aulas, nós teremos também o Pensamento Universitário, em que estudantes de faculdades de Direito me ajudam a entrevistar os nossos convidados aqui. Pois bem, o nosso assunto hoje, doutor Paulo, é o cadastro positivo. Nós estamos acostumados com o contrário, com aquela lista, digamos, negativa de consumo de algumas empresas, algumas instituições que checam a inadimplência ou a adimplência dos consumidores para ceder ou não um financiamento, um crédito. O que significa esse cadastro positivo, afinal? Esse cadastro positivo é um banco de dados que servirá de base às instituições financeiras, a qualquer entidade que queira conceder crédito, para fazer uma pesquisa exatamente sobre a adimplência, se o pretendente ao crédito é um bom pagador. E a pessoa só entra nele se quiser, ou ele é obrigado a estar, ou entra sem saber? Excelente pergunta. Uma característica desse cadastro é a autorização da pessoa. O consumidor deve autorizar, inclusive por escrito, que ele seja incluído no cadastro positivo, no cadastro de bons pagadores. Ou seja, tem que estar com as contas em dia e se manifestar interessado em entrar nessa lista, não é isso? Toda vez que houver uma transação, o banco ou o varejista que concedeu a venda a prazo indagará ao consumidor: o senhor autoriza a inscrição no cadastro positivo? E, mediante a autorização, aquela operação será levada a registro. E os bancos, instituições de crédito, todos terão acesso a esse cadastro? Como é que é isso? Terão acesso a esse cadastro, mas a lei cuidou de garantir que todo aquele que tenha acesso a esse cadastro ficará registrado durante um certo período. Qual o período que é esse? 6 meses. A lei prevê 6 meses de todo aquele que acessar, buscar informações nesse cadastro, ficará registrada essa consulta. E se durante o período eu deixar de pagar uma prestação, por exemplo, como é que fica a minha situação? Tem-se dito que se a pessoa atrasar uma prestação, ela não será excluída, obviamente, de pronto, mas ainda não foi regulamentada a questão da exclusão. Acredito que, por se tratar de um cadastro de bons pagadores, a inadimplência por maior período acarretará na exclusão do cadastro. E esse cadastro positivo, que é uma novidade, há 2 meses, já que a presidente Dilma Rousseff o sancionou em junho passado, ele já é digamos assim, um consenso no mercado? É uma medida constitucional ou é invasiva, assim, fica entrando na vida dos consumidores, os hábitos deles, o que eles compram, não compram? Ótima pergunta. As instituições financeiras advogam que isto virá em prol do consumidor, porque como elas emprestarão com menor risco, poderão, a médio prazo, reduzir as taxas de juros. O Brasil é campeão mundial de taxas de juros e, com a análise do crédito mais fundamentada, o banco poderá emprestar a taxas menores. Os institutos de defesa do consumidor foram contrários à criação desse cadastro. Dizem o seguinte: poderá servir, na verdade, no futuro, como uma barreira ao crédito. Quem não estiver neste cadastro não terá acesso ao crédito, ou terá um crédito muito mais caro. Só mesmo... uma discriminação nesse caso. Exatamente. Só mesmo o tempo poderá dizer. Se ocorrer isso, estará acontecendo um desvirtuamento da finalidade do cadastro. Aí o cidadão poderá, obviamente, reclamar no judiciário pelo fato de não constar daquele cadastro positivo e não ter acesso ao crédito. Em princípio, é uma violação da privacidade ou não? Não, acredito que não, exatamente porque deve contar com a anuência de acordo do consumidor. Ele só será incluído no cadastro com a manifestação nesse sentido. Ocorre que todas as transações
financeiras dele que envolverem crédito, lá estarão registradas. Cabe ao consumidor avaliar, vale a pena eu estar nesse cadastro para ter acesso a um crédito mais barato e ao mesmo tempo, abrir mão da minha privacidade, porque terão acesso a todas as compras a prazo ou financiamentos que você contrair? Tipo de hábitos de consumo, né? Exatamente. Agora, outros órgãos de defesa, como o PROCON, que é um órgão público de defesa do consumidor, temem o risco do uso indevido dessas listas. Nós sabemos que no caso daquela lista negativa, não há segurança alguma, né? Perfeito. Essa também é a principal preocupação dessas entidades. Para isso, a lei, em diferentes oportunidades, em diferentes artigos, a lei que instituiu este cadastro positivo, que tem pouco mais de 2 meses, em diferentes artigos ela diz, somente pode ser utilizado para análise de crédito. Vale dizer, não pode ser desvirtuada a finalidade desse banco de dados. Nós temos um exemplo recente que marcou muito o Brasil, da utilização do dados do caseiro, né, que foi um escândalo na Recu. Envolvendo lá o ex-ministro Antônio Palocci, na primeira crise dele, né? Na primeira crise, no governo Lula ainda. Por isso, a população fica resistente a esse tipo de instrumento, temendo exatamente a má utilização. Mas espera-se que isso não ocorra. É a questão de se dar crédito ou não a um instrumento que, no futuro, pode reverter em favor de todos. Doutor Paulo, foi instituído o cadastro positivo sob o argumento de reduzir juros, mas não sabemos se isso realmente vai acontecer. Gostaria de saber no próximo bloco, que o senhor contasse para a gente se em outras partes do mundo essa tendência se confirmou. A gente volta então em instantes.